Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Caio Ian, professor da Rede Municipal de Teresina. Hoje estou aqui para explicar um pouquinho para vocês sobre polígonos. Então, vamos lá para a gente ter essa aulinha bacana e vocês entenderem sobre esse conteúdo de polígonos. Vamos lá. Bom, pessoal, nós vimos em aulas anteriores aí que a soma dos ângulos internos de um polígono, ele é dado por essa formulazinha aí, certo? SI, que é a soma dos ângulos internos, é igual a n menos 2 vezes 180. Aqui, vale lembrar o seguinte, que esse n aqui, ele nada mais, nada menos é do que o número de lados desse polígono. Esse n é o número de lados do polígono. Então, essa é a fórmula aí, n menos 2 vezes 180, certo? O que é um polígono regular? Polígono regular é um polígono em que seus lados são todos congruentes e seus ângulos também são congruentes, certo? Nós vimos que o ângulo interno de um polígono regular, ele é calculado por essa formulazinha aqui, que está aqui para vocês, certo? Aqui, ó, AI igual a SI sobre N, onde esse SI é a soma dos ângulos internos e esse N é o número de lados, e aqui também ele pode ser calculado por essa fórmula, já que o SI nós vimos anteriormente que é N menos 2 vezes 180. Então, o ângulo interno vai ser N menos 2 vezes 180 dividido por N. Por que nós utilizamos essa fórmula? Porque o ângulo interno de um polígono regular, todos os ângulos dele são congruentes, possuem a mesma medida. Então, para que você calcule cada ângulo interno, basta você calcular a soma de todos os ângulos e dividir pela quantidade de ângulos que tem esse polígono. E a gente sabe que a quantidade de ângulos e a quantidade de lados de um polígono são os mesmos, certinho? Então, nós vamos utilizar essas duas fórmulas aí para poder responder algumas questões, certo? Nós vimos também que o perímetro de um polígono é a soma das medidas dos lados desse polígono, certo? Se o polígono for regular, nós vamos utilizar essa expressão. Perímetro é igual a n vezes L, em que n é a quantidade de lados do polígono e L é o comprimento do lado desse polígono. Como um polígono regular possui todos os lados com a mesma medida, então basta a gente pegar essa medida e multiplicar pela quantidade de lados desse polígono para que nós possamos, no caso, calcular esse perímetro, certinho? Então, vamos aqui para o nosso primeiro exercício. Então, na aula de hoje nós vamos ver algumas questões relativas às aulas passadas. O exercício número 1 diz o seguinte: no polígono apresentado na figura, o ângulo D mede. Então, nós vamos calcular aí quanto é que vale esse ângulo D, certo? Observe que esse polígono ele é um pentágono. Logo, n é igual a 5. A soma dos ângulos internos do pentágono é, ó, aí você vai aplicar a fórmula da soma dos ângulos internos. Ó. SI é igual a n menos 2 vezes 180. Onde tem esse nzinho aí, como no caso é um pentágono, nós vamos colocar o número 5. Então vai ficar SI igual a 5 menos 2 vezes 180. Primeiro nós vamos fazer o que está dentro dos parênteses. 5 menos 2, a gente sabe que é 3. Então a soma dos ângulos internos aí vai ser 3 vezes 180. Você fazendo essa multiplicação, nós temos aí que a soma desses ângulos internos tem que ser 540 graus. Beleza? Então, para eu calcular o D, no caso que eu chamei de X, você vai pegar 130 mais 130 mais 110 mais 110 mais x e botar igual a 540. Você vai somar os ângulos internos desse polígono e ele tem que ser igual a 540 porque é um pentágono, certinho? Então a gente sabe que 130 mais 130 é 260, 110 mais 110 é 220, mais x igual a 540. 260 mais 220 é 480. Aí esse 480 está somando aqui, vai para o outro lado, vai subtraindo. Então o x vai ser 540 menos 480, logo o meu x ele é
60 graus. No caso aí, eu chamei o ângulo D de x, então é a mesma coisa aí. Então, a nossa alternativa aí é a letra D, a resposta do primeiro exercício, letra D, certinho? Então, vamos aqui então para o exercício de número 2, certo? Ó, aqui ele pede o seguinte, qual o valor de x na figura abaixo? Então, você tem aí uma figura, essa figura ela tem 4 lados, então no caso ela é um quadrilátero, e ele quer que você calcule o valor de x. Nesse exercício aqui, pessoal, eu vou deixar para vocês aí de 2 a 2 minutos e meio para que vocês possam responder esse exercício, tá bom? Daqui a pouco a gente volta com a solução desse exercício. Bom, pessoal, então vamos aqui para a resolução desse exercício de número 2. Ele pede para a gente calcular o ângulo x na figura, certo? O valor de x na figura. Então, nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero sempre é 360 graus. Professor, como você sabe que é 360 graus? Você aplica aquela formulazinha do SI. SI é igual a n menos 2 vezes 180. No caso, o n de um quadrilátero é igual a 4, porque o quadrilátero possui 4 lados. Então, 4 menos 2 dá 2. 2 vezes 180 dá 360. Então, você sabe que um quadrilátero, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus. Então, nós temos o quê? Que se a gente somar esses ângulos internos, tem que dar igual a 360, ou seja, 120 mais 110, mais 40, mais x, igual a 360. Se você somar aí 120 mais 110 mais 40, vai dar aí um total de 270. 270 mais x igual a 360, logo o 270 ali está positivo, vou levar ele para o outro lado, ele vai negativo. X é igual a 360 menos
270, então o meu x aí, ele vale 90 graus, certinho? Então essa daqui é a solução do nosso segundo exercício, certinho? Então vamos aqui então para o exercício de número 3. O polígono desenhado abaixo é um quadrilátero. Quanto mede o menor ângulo desse quadrilátero? Então, nesse exercício aqui, novamente, eu vou deixar para vocês aí de 2 a 3 minutos para que vocês possam responder. Daqui a pouquinho a gente volta com a solução dele, tá bom? Bom, pessoal, vamos aqui para a resolução desse exercício de número 3. Novamente, vamos ler aqui, fazer a leitura dele. Ó. O polígono desenhado abaixo é um quadrilátero. Quanto mede o menor ângulo desse quadrilátero? Beleza. Então, a gente viu até na questão anterior que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a 360 graus. Novamente, você pode aplicar a formulazinha. SI igual a N menos 2 vezes 180, onde o N vai ser igual a 4. Então, você subtrai 4 menos 2 dá 2 vezes 180, 360, certo? Então, você vai pegar os 4 ângulos em questão aí, somá-los e igualar a 360 graus. Então, nós temos que x mais 28
mais x mais 7, mais x menos 5, mais 90, igual a 360 graus, certinho? Então, vamos lá. X mais x mais x, nós temos que é 3x. 28 mais 7 menos 5 mais 90 vai dar 120, igual a 360. O 120 está ali somando, nós vamos levar ele para o segundo membro, ele vai subtraindo. Logo, 3x vai ser igual a 360 menos 120, onde 360 menos 120 nós sabemos que é 240. O 3 está multiplicando, eu passo ele para o outro lado, ele vai dividindo, certo? Então, x vai ser igual a 240 dividido por 3, que se você fizer o cálculo aí, vai dar 80 graus, certo? Então, meu x é 80 graus, mas ele não pede para a gente quem é o x, ele pede quem é o menor ângulo. Aí você imagina só, eu tenho ali 90, eu tenho x mais 28, onde x mais 28 vai ser 80 mais 28, que é 108 graus. Eu tenho x mais 7, que no caso vai ser 80 mais 7, e tenho x menos 5, onde vai ser 80 menos 5. Logo, nós temos que o menor ângulo aí vai ser o ângulo x menos 5, que é, o x é 80, vai ficar 80 menos 5, logo, o menor ângulo desse quadrilátero vale 75 graus, certinho? Então, está aí a resolução do exercício de número 3. Vamos aqui, então, para o exercício de número 4. Na figura abaixo, pode-se ver a forma desse terreno e suas dimensões em metros. Calcule o perímetro desse terreno. Então, a gente sabe que o perímetro nada mais é do que o contorno da figura. Então, nós temos que pegar os lados dessa figura aí e somar para calcular o perímetro. Mas observe o seguinte, eu tenho aqui um lado sendo 3 raiz de 5, o outro 2 raiz de 5, o outro 6 raiz de 5, o outro raiz de 125 e o outro raiz de 80. Nós vimos aí, alguns meses anteriores aí, um pouquinho de radiciação. Então, a gente sabe que a gente pode pegar esse 80 e simplificar esse radical. Da mesma forma, o 125 também. Então, nós vamos começar, primeiramente, simplificando esse raiz de 80 e esse raiz de 125. Beleza? Então, nós vamos observar que a raiz de 80, ela nada mais é que a raiz quadrada de 16 vezes 5, porque 16 vezes 5 dá 80. E a gente viu na propriedade de radiciação que se você tem dentro do radical uma multiplicação, você pode separar em multiplicações de dois radicais. Então vai ficar raiz de 16 vezes raiz de 5. A raiz de 16 ele é mais conhecido como 4. Então vai ficar 4 raiz de 5, certinho? Então eu tenho aí que a raiz de 80 ele é 4 raiz de 5. E a raiz de 125? A raiz de 125, se você pegar o 125, ele nada mais é do que o 25 vezes 5. Então, raiz de 125 vai ser raiz de 25 vezes 5, que vai ser igual a raiz de 25 vezes raiz de 5. Nós sabemos aqui que a raiz de 25 é 5, logo, a nossa raiz de 125 vai ser igual a 5 raiz de 5. Então, agora eu posso calcular o perímetro, já que todos eles têm como raiz de 5 ali um valor semelhante, certo? A gente vai poder aí simplificar esse valor semelhante. Logo, o perímetro da figura é, o perímetro que eu estou representando para essa letra P maiúscula vai ser 2 raiz de 5 mais 3 raiz de 5 mais raiz de 80 mais raiz de 125 mais 6 raiz de 5. Logo, vai ser 2 raiz de 5 mais 3 raiz de 5. Raiz de 80 é 4 raiz de 5. Raiz de 125 é 5 raiz de 5 mais 6 raiz de 5. Logo, você pode somente repetir aí a parte do radical e fazer a operação na parte que não tem um radical. Então, vai ficar 2 mais 3, 5. 5 mais 4, 9. 9 mais 5, 14. 14 mais 6, 20. Logo, o nosso perímetro aí vai ser 20 raiz de 5, certinho? Então, vamos aqui agora para o exercício de número 5. O retângulo e o quadrado da figura têm o mesmo perímetro. Tendo em conta os dados da figura, o valor do lado do quadrado em centímetros é. Pessoal, nessa questão aqui eu vou deixar para vocês de 2 a 3 minutos para que vocês possam responder
e daqui a pouquinho a gente volta com a solução dela, tá bom? Então, pessoal, vamos aqui fazer a resolução desse exercício de número 5. O retângulo e o quadrado da figura têm o mesmo perímetro. Tendo em conta os lados da figura, o valor do lado do quadrado em centímetros é. Então, eles têm o mesmo perímetro, ou seja, o contorno dessas figuras tem a mesma medida, certo? Então, para a gente poder calcular o lado do quadrado, a gente tem primeiramente que calcular o perímetro do retângulo, certo? Então, o perímetro do retângulo, a gente viu aí nas aulas passadas, que vai ser 2 vezes a base mais a altura. Como a minha base ali é 14 e a minha altura é 7, 14 mais 7 dá 21, vezes 2 dá 42. Então, no caso aí, o meu perímetro é 42 centímetros, certo? Se é 42 centímetros, eu tenho que o perímetro do quadrado, que eu não sei qual o lado dele, também é 42 centímetros. Mas eu sei um dado importante no quadrado, que ele é um polígono regular. Se ele é um polígono regular, significa que os 4 lados dele são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida. E essa medida eu vou chamar aqui de L. Então, para eu calcular o perímetro dessa figura, de um polígono regular, basta você pegar o valor do lado vezes a quantidade de lados, N vezes L. Como ele tem 4 lados, 4 vezes L é igual a 42, que é o perímetro. Como o 4 está multiplicando ali o L, nós passamos ele para o outro lado, ele vai dividindo, então L vai ser 42 dividido por 4. Se você fizer essa divisão aí, você vai calcular e vai ver que o L é 10,5 centímetros. Logo, a nossa alternativa correta do exercício 5 é a letra C, certinho? Então, vamos aqui para o próximo exercício. A sexta questão, o sexto exercício diz assim, ó, quero cercar com arame um terreno, colocando-se 3 fios horizontais ao redor de todo ele. Se o meu terreno tem 12 metros de frente por 25
quanto de arame, no mínimo, eu vou precisar? Então, vamos aqui para a resolução desse sexto exercício. Vamos calcular primeiro o perímetro da figura como se fosse passar apenas um fio de arame. Logo, como ele é um formato retangular, e eu tenho 12 metros de frente por 25, para eu calcular esse perímetro vai ficar 12 mais 12 mais 25 mais 25. Logo, eu tenho que esse meu perímetro aí vai ser 24 mais 50, que é igual a 74 metros. Mas esse perímetro, esse valor aí, é como se eu fosse passar apenas um fio de arame. Mas a própria questão fala que ele quer que passe 3 fios ao redor de todo esse terreno. Então ficou simples. Basta eu pegar o valor desse perímetro e multiplicar por 3. Logo, esse valor de 74 metros seria se fosse colocado apenas um fio. Como são colocados 3, será preciso 3 vezes 74 metros, que é 222 metros. Onde a nossa alternativa aí desse exercício é a letra B de bola. Certinho? Então vamos aqui então agora para o nosso exercício de número 7. O exercício de número 7 diz assim, ó, a figura abaixo mostra um triângulo retângulo. Após analisar o triângulo, pode-se concluir que os valores dos ângulos x e y são respectivamente. Nesse exercício aqui eu vou deixar para vocês aí 2 minutinhos para vocês responderem. Daqui a pouquinho eu volto com a resolução dele, tá bom? Bom, pessoal, vamos aqui então para a resolução desse exercício de número 7. Ele quer que você calcule nessa figura aí os valores de x e y respectivamente. Então, primeiro vai ser o x, depois vai ser o y. Mas para calcular aqui, primeiramente, nós vamos calcular o y, certo? Nós sabemos que em um triângulo, a soma dos ângulos internos tem que dar 180 graus. Então, essa figurazinha aqui, ó, esse quadradinho com pontinho no meio, significa que o ângulo é de 90 graus, certo? Então vai ficar y mais 90 mais 30 igual a 180. Ou seja, y mais 120 igual a 180. O 120 vai para o outro lado subtraindo, o meu y vai ser igual a 60 graus, certinho? E o x? Ora, nós sabemos que x e y, nesse caso aí, são ângulos suplementares. Se são ângulos suplementares, significa que a soma desses dois ângulos tem que dar 180 graus, ou seja, x mais y é igual a 180, x mais 60 é igual a 180, o 60 vai para o outro lado subtraindo, logo, o meu x é 120. Então, o x é 120 e y é 60. A alternativa correta é a letra D, certinho? Então, pessoal, era exatamente isso que eu queria passar para vocês hoje, tá bom? Obrigado pela atenção de todos, forte abraço e fique com Deus.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Caio Ian, professor de matemática da Rede Municipal de Teresina. Atualmente eu ministro aula ali na Escola Municipal Júlio Lopes Lima, situada na zona sul de Teresina. Gostaria de mandar um forte abraço para toda a equipe gestora, equipe de professores, aos meus alunos do 9º ano que estão assistindo essa aula e para você também, aluno da Rede Municipal de Teresina do 9º ano, que está acompanhando essas aulas via televisão junto com a gente, tá bom? Na aula de hoje nós vamos fazer alguns exercícios sobre polígonos e perímetros de figuras planas. Então vem comigo para a gente poder fazer alguns exercícios. Bom, pessoal, então o nosso conteúdo de hoje é polígonos. Para ser mais específico, nós vamos resolver questões desse conteúdo. Mas a gente viu nas aulas passadas aí que a soma dos ângulos internos de um polígono é calculado por SI igual a n menos 2 vezes 180, em que esse n é o número de lados desse polígono, certo? A gente viu também que um polígono regular é um polígono em que seus lados são todos congruentes e seus ângulos também são congruentes, ou seja, os lados possuem a mesma medida e os ângulos também possuem todos a mesma medida. E nós vimos também que um ângulo interno de um polígono regular, ele é calculado pelo quociente, ou seja, pela divisão da soma dos ângulos internos dividido pela quantidade de lados, ou n menos 2 vezes 180 dividido por n. A gente viu essas duas formulazinhas aí nas aulas anteriores, certinho? Então vamos aqui aplicar essas fórmulas em algumas questões. Então, nós vimos também o seguinte, que o perímetro de um polígono é nada mais nada menos do que a soma das medidas dos lados desse polígono, ou seja, a medida do contorno desse polígono, certo? E se o polígono for regular, basta a gente usar a expressão perímetro é igual a n vezes L, em que n é a quantidade de lados do polígono e L é o comprimento do lado desse polígono, ou seja, o tamanho desse lado, certinho? Então, nós vamos utilizar basicamente essas três formulazinhas aí para resolver esses exercícios, tá certo? Então, vamos aqui para o exercício de número 1. O primeiro exercício fala assim, ó. Todos os dias de manhã, Rafael dá 3 voltas completas em torno de uma praça que tem um formato de um hexágono regular, como mostra o desenho abaixo. Então, você pode ver no desenho aí, tem um hexágono regular, certo? Uma praça desse formato. E ele pergunta, quantos metros, no mínimo, Rafael percorre por dia em volta dessa praça? Pessoal, então aqui vocês podem perceber o seguinte, que se é um hexágono, significa que tem 6 lados, certo? E ele nos fala que é um hexágono regular. Se é um hexágono regular, significa que todos os lados possuem a mesma medida. E ele deu para a gente aqui na questão aqui, ó, que um desses lados é igual a 9 metros. Aqui, ó, esse ladinho aqui é 9 metros. O que significa isso? Que todos os outros lados também é 9 metros. Então, para a gente resolver esse exercício, nós vamos calcular primeiro quantos metros ele percorre em uma volta, ou seja, vamos calcular o perímetro desse polígono. Nós sabemos que perímetro é calculado pela fórmula n vezes L. O n, nesse caso, é 6, que o polígono é um hexágono, ou seja, tem 6 lados. E L é o tamanho desse comprimento, o comprimento desse lado, perdão, o tamanho desse lado, que é 9 metros, ou seja, 6 vezes 9. Então, o perímetro para uma volta é igual a 54 metros. Só que ele fala que o Rafael ele dá sempre 3 voltas completas. Se ele dá 3 voltas completas, basta a gente pegar esse perímetro, que é uma volta, 54 metros, e multiplicarmos esse valor por 3. Ou seja, ele percorre ali 162 metros. Beleza? 162 metros. O segundo exercício diz o seguinte. Disseu vai cercar um pasto de arame, como representado na figura abaixo. A cerca terá 4 cordas de arame paralelos, inclusive a divisória do pasto. Sabendo que a divisória contém uma porteira de madeira de 1 metro de comprimento, a quantidade de metros de cordas de arame é... Pessoal, nesse exercício de número 2 aqui,
Eu vou deixar para vocês aí de 2 a 3 minutos para que vocês possam responder e daqui a pouco a gente volta com a resolução desse exercício, tá bom? Então, vamos retomar aqui, pessoal, para a gente poder fazer essa questão de número 2, tá bom? Disseu vai cercar um pasto de arame, como representado na figura abaixo. A cerca terá 4 cordas de arames paralelos, inclusive a divisória do pasto. Tem que atentar, pessoal, quando ele fala essa parte aqui de inclusive a divisória, certo, do pasto. Sabendo que a divisória contém uma porteira de madeira de 1 metro de comprimento, a quantidade de metros de corda de arame é. Então, temos aqui essa figura para a gente calcular o perímetro. Então, passando uma corda em todo o terreno, quanto é que nós vamos gastar? Nós vamos gastar aí, ó, 17 mais 14 mais 19, que são os lados ali do triângulo maiorzão. E a divisória eu coloquei 5 menos 1. Por que 5 menos 1? Porque se você observar, a divisória ali são 5 metros, mas tem um portão de madeira, ele fala ali, de 1 metro. Então, onde tem um portão, a gente não vai passar o fio com arame. Então, você vai tirar esse 1 metro aí. Então, vai ficar 17 mais 14 dá 31, mais 19, e 5 menos 1 dá igual a 4. Logo, nós temos aqui que o nosso perímetro é 31 mais 23, que é igual a 54 metros de corda. Isso é se a gente fosse passar apenas um fio. Como serão passadas 4 cordas de arame, nós temos o seguinte, que vai ficar então 4 vezes 54 metros, que no caso aí vai ficar igual a 216 metros de corda, certinho? Então, vamos aqui para
o exercício de número 3. O exercício de número 3 é o seguinte: Mário desenhou quatro polígonos regulares e anotou dentro deles o valor da soma dos seus ângulos internos. Então, nós temos aqui, né, ó, 4 polígonos regulares. Esse primeiro polígono aqui, ele nos falou aqui que a soma dos ângulos internos dele é 540 graus. Esse segundo polígono aqui é 720 graus. Esse terceiro aqui é 900 graus. E o quarto é 1080 graus. Então, ele deu aí 4 polígonos e cada um deles ele colocou a soma dos ângulos internos. Ele não especificou quais são os polígonos que tem aqui. Ele desenhou, mas não falou, esse polígono é tal, esse polígono é tal. Ele não falou isso. E ele pergunta, qual é a medida de cada ângulo interno do hexágono regular? Então, o primeiro passo aqui é vocês identificar quem é o hexágono, qual é a soma dos ângulos internos de um hexágono e fazer o cálculozinho do ângulo interno. Para esse exercício aqui, eu vou deixar para vocês aí de 1 minuto e meio a 2 minutos e a gente volta com a resolução desse exercício, tá bom? Bom, pessoal, vamos aqui para a resolução desse exercício de número 3. O primeiro passo aqui é você saber que um hexágono é um polígono que tem 6 lados. Então, meu N é igual a 6. Logo aqui, ó, na primeira figura aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, aqui meu N é 5, ou seja, eu não vou mexer com esse polígono aqui. Nesse daqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha que achei, né? Ó. N é igual a 6, ou seja, eu vou ter que trabalhar com essa figura aqui. Ó. Mas se você observar, aqui eu tenho 3, 6, 7. Aqui meu N é 7. Então aqui também eu não vou trabalhar com esse polígono aqui. E aqui eu tenho 3, 6, 7, 8. Que o N é 8. Ou seja, também não vou trabalhar com esse polígono aqui. Ou seja, nós vamos trabalhar, no caso aqui, o hexágono, é esse polígono aqui onde a soma dos ângulos internos dele é 720 graus, certinho? Logo, nós vamos trabalhar com esse polígono aí. O ângulo interno, para a gente calcular, basta a gente pegar a soma dos ângulos internos e dividir pela quantidade de lados que esse polígono tem. Ou seja, você vai pegar aí os 720 e dividir por 6. Se você calcular 720 dividido por 6, você vai ter exatamente 120 graus, certo? Então, se você perceber como o polígono é regular, todos os seus ângulos também possuem a mesma medida, ou seja, aqui é 120 graus, aqui também 120, aqui em cima do mesmo jeito, ou seja, ele possui todos os ângulos igual a 120 graus, certinho? Então tá aí a nossa resolução aí desse exercício também.
Vamos aqui para o exercício de número 4. Ó, o pentágono representado abaixo, ele é um pentágono regular. Qual é o valor de x? Pessoal, nesse exercício aqui eu vou deixar para vocês aí de 2 a 2 minutos e meio para vocês responderem e daqui a pouquinho eu volto com a resolução dele aí com vocês, tá bom? Bom, pessoal, então vamos aqui para a resolução desse quarto exercício, tá bom? Ele quer que você calcule aí o ângulo x, sabendo que esse pentágono ele é um pentágono regular. Então, o ângulo interno de um pentágono regular é calculado assim, ó, AI igual a n menos 2 vezes 180 dividido por n, onde esse n é 5, porque o pentágono tem 5 lados. Então, 5 menos 2 é 3, 3 vezes 180 dividido por 5. 3 vezes 180, se você calcular, vai dar 540. 540 dividido por 5 é igual a 108. O que significa isso, pessoal? Significa que cada ângulozinho aqui interno desse pentágono aqui, que é o AI, é 108 graus. Esse, também esse daqui, ó, todos os 5 ângulos internos é 108 graus. Aqui também. E o últimozinho aqui, desse cantinho aqui também, é 108. Se você perceber, nesse caso aqui, esse ângulo interno aqui com o ângulo x, ele é um ângulo de meia volta. Ou seja, eles são dois ângulos suplementares. O que significa isso? Significa que a soma deles é igual a 180 graus. Logo, note que x e o ângulo interno do pentágono são suplementares. Portanto, nós temos que AI mais x é igual a 180. Só que esse ângulo interno aí, que é o que eu representei por aí, é 108. Então, x vai ser igual a 180 menos 108 graus. Logo, eu tenho que meu x é igual a 72 graus. Temos aí a alternativa correta, a letra C. Certinho? Então, nós temos aqui agora o quinto exercício. Esse quinto exercício, ele pede para que você calcule aí o valor de x. Novamente, você tem 3 pentágonos, aí ele fala que
quer que você calcule aquele xizinho ali, aquele ângulozinho ali, certo? No espaço entre os alvéolos. O interessante aqui é que esses três pentágonos, eles são pentágonos regulares, certo? Então, pega essa informação aí e eu vou deixar para vocês 1 minuto a 1 minuto e meio para vocês responderem esse exercício. Daqui a pouco a gente volta com a resolução dele para vocês, tá bom? Então vamos lá, pessoal, para fazer esse exercício de número 5. Os três pentágonos são regulares. Então nós temos que... Então observe o seguinte, pessoal. Como eles são regulares, a gente tem que... Esse ângulo bem aqui assim, ele vale um ângulo interno do pentágono. Como esse outro daqui também é pentágono, aqui também vai valer o meu ângulo interno. E isso aqui também é o ângulo interno. Logo, se você perceber, aqui eu tenho um ângulo de uma volta. E o ângulo de uma volta nós sabemos que é 360 graus. Então, se eu calcular ângulo interno, mais ângulo interno, mais ângulo interno, mais x, isso aqui vai ser igual a 360 graus, certinho? Ou seja, 3 vezes o ângulo interno do pentágono mais x é igual a 360. Em um pentágono, nós temos que o ângulo interno é calculado por essa fórmula aí, ó. N menos 2 vezes 180 dividido por N. Eu já botei logo direto. 3 vezes 180 dividido por 5. 3 vezes 180 é 540. Dividido por 5 dá 108 graus. Logo, você vai pegar 3 vezes 108 mais x igual a 360. 3 vezes 108 dá 324. Mais x igual a 360. Esse 324 vai para o outro lado, vai subtraindo, logo 360 menos 324 é igual a 36 graus, beleza? Então, vamos aqui para o exercício de número 6. A prefeitura de uma cidade do interior decidiu ladrilhar uma praça do centro da cidade com ladrilhos em forma de polígonos regulares, sendo todos do mesmo tamanho. O arquiteto responsável pela obra escolheu ladrilhos cujo ângulo interno mede 108 graus. Nesse caso, os ladrilhos escolhidos têm a forma de... Pessoal, nesse exercício aqui especificamente, vou deixar 1 minuto para vocês responderem e daqui a pouco a gente volta para a resolução desse exercício, tá bom? Então vamos lá para a resolução desse 6º exercício, tá bom? A gente sabe que o ângulo interno ele é calculado por essa fórmula aí, ó.
n menos 2 vezes 180 dividido por n. Só que aqui, no caso, o ângulo interno ele já nos deu já. O ângulo interno é 108. Então, você só substitui. 108 é igual. Aqui que eu fiz aqui, ó. Se você observar, o 180 aqui, eu posso passar aqui a distributividade, ó. 180 vezes n e 180 vezes 2. 180 vezes n dá 180n e 180 vezes menos 2 dá menos 360, dividido por n. Aí, aqui eu posso também fazer aqui, ó. Aqui é como se tivesse 1, fazer o produto do meio pelos extremos, ó. Então, vai ficar 108n igual a 180n menos 360. Logo, eu vou ter que 180n menos 108n igual a 360. 72 vezes n é igual a 360. Logo, meu n vai ser 360 dividido por 72. Então, meu n é 5. E a gente sabe aqui que o polígono que tem o lado igual a 5 é um pentágono. Logo, a alternativa correta aí é a letra A. Certinho? Então, vamos aqui para esse sétimo exercício, desculpa. Tem essa figura aí, e ele fala assim, tem a malha quadriculada, então, cada ladozinho do quadrado é uma unidade de comprimento. Então, nós vamos ver aqui o seguinte, a frase que traduz uma afirmação verdadeira é, na letra A diz assim, o perímetro da figura é menor do que 4 unidades de comprimento. Observe o seguinte aqui, pessoal, na figura. Nós temos aqui o seguinte, que aqui é uma unidade, aqui é 2, 3 e aqui é 4. Ou seja, ele está falando que é menor do que 4. Então, essa primeira afirmação aqui, letra A aqui, ela já é falsa. A letra B, o perímetro da figura é igual a 4 unidades de comprimento. Observe que eu tenho 4 unidades, mas tem outros tracinhos aí que a gente sabe que no caso vai ser maior do que 4. Logo, a letra B também é falsa. Aí, pessoal, a letra C, ele fala o seguinte, ela é exatamente igual a 8 unidades. Aí eu quero que vocês observem o seguinte, esses outros ladinhos aqui, ele é como se fosse a diagonal de um quadrado. Então, a gente sabe aqui que tem a diagonal de um quadrado aqui. Vamos supor que esse quadrado tenha 1 centímetro de comprimento ali, de lado. E a diagonal dele aqui, eu vou chamar aqui de D. Então, a gente aprendeu em aulas passadas que dá para calcular essa diagonal através do Teorema de Pitágoras, onde D ao quadrado é 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Ou seja, o meu D ao quadrado é 1 mais 1, que é igual a 2. Ou seja, o meu D é igual a raiz de 2. E a gente viu também que esse raiz de 2 aqui, ele é aproximadamente 1,4. A gente viu isso aí. Ou seja, essas diagonaizinhas aqui, ó, que eu vou botar 2 tracinhos nelas aqui, elas são aproximadamente 1,4 unidades de comprimento. Ou seja, 1,4 vezes 4, que dá 16, vai 1, 4, com mais 1 dá 5, 5,6. Ou seja, 5,6 mais 4 vai ficar 9,6 unidades de comprimento aproximadamente. Na letra C ele está falando aqui para a gente aqui que é exatamente 8 unidades. Então é falso também. Logo, a nossa alternativa correta nesse sétimo exercício é letra D de dado. Ou seja, o perímetro da figura é maior do que 8 unidades de comprimento. Beleza? E aqui, para o 8º exercício, um rapaz aí se pergunta, como posso calcular o perímetro desta figura? Observe o seguinte, pessoal, que aqui é um retângulo, certo? Então, o que tem desse lado aqui, vai ter desse lado aqui, ou seja, aqui vai ser 2,3, certo? O que eu tenho desse lado aqui, eu também vou ter desse lado aqui, ou seja, aqui em cima é 5,2. E aqui é 2,3, logo, aqui também vai ser 2,3. Logo, então, eu tenho o seguinte, que para eu calcular o perímetro dessa figura aqui, vai ser 2,3 mais 2,3, mais 2,3 mais 2,3, mais 5,2 mais 5,2. Ou seja, eu tenho aqui 2 vezes 5,2 e tenho 4 vezes o 2,3, que isso aqui é igual a
19,6. Logo, a nossa alternativa correta aqui é a letra C, que é a resposta desse 8º exercício, tá bom? Logo, a alternativa correta, letra C. Então, pessoal, era exatamente isso que eu queria passar para vocês hoje. Obrigado pela atenção de todos, forte abraço e fiquem com Deus. Olá, tudo bom, gente? Sou a professora Elinalva Barbosa, professora de Ciência da Escola Municipal Angelim. Estou aqui hoje para falar sobre cinemática. Vocês lembram? Lembrar que a cinemática é uma ciência que estuda o movimento dos corpos sem se preocupar com a causa, né? Então é uma aula muito boa, um conteúdo muito agradável. Agora nós precisamos dos nossos livros, dos cadernos, porque vocês irão fazer hoje muitas anotações, tá certo? Então, eu gostaria também, gente, de mandar um abraço especial para os meus alunos da Escola Municipal Angelim e para a professora Frineia, que sempre está assistindo às aulas, né? Um grande abraço, professora. E também para todos os alunos da Rede Municipal de Ensino. Pois vamos lá. Então, gente, como eu disse anteriormente, né, o nosso encontro de hoje é para falarmos sobre cinemática, quer dizer, continuar falando de cinemática, né? E o assunto, o conteúdo, o tópico dessa área da física é exatamente o movimento uniforme, tá? E a nossa habilidade é exatamente caracterizar esse movimento uniforme, ok? Pois vamos lá. Então, gente, inicialmente eu gostaria de conceituar, né, esse movimento e depois eu vou mostrar esse conceito nesse esquema que mostra um percurso realizado por um jabuti, tá? Pois vamos lá. Então, gente, o movimento uniforme é um movimento que tem uma característica marcante. Que característica é essa? É que a velocidade escalar instantânea, ela é mantida, ou seja, a velocidade ela vai ser constante em todo o intervalo de tempo, tá certo? Então, o que caracteriza o movimento uniforme é exatamente a velocidade ser constante. Então, vamos observar essa figurinha aqui. Então, o que é que nós temos? Nós temos aqui um jabuti fazendo um percurso, saindo do ponto 0 centímetro e chegando ao ponto de 40 centímetros. Ou seja, ele está percorrendo uma determinada trajetória. Agora, observe que nesse intervalo de 0 a 10 centímetros, ele gastou exatamente 1 segundo, não é? No intervalo de 10 a 20 centímetros, ele também gastou 1 segundo. No intervalo de 20 a 30 centímetros, ele gastou também 1 segundo. E no intervalo de 30 a 40 centímetros, também o jabuti gastou 1 segundo para fazer o percurso. Então, o que é que você observa? Que o jabuti está percorrendo espaços iguais em tempos iguais, né? Significa dizer que a velocidade não muda, que a velocidade ela é constante, ok? Então você poderia pensar, professora, e o que quer dizer aquele V e aquele Vm, né? Então, gente, como a velocidade ela não vai mudar, significa dizer que aquela velocidade média, a partir de agora, eu vou substituir simplesmente por V, que significa velocidade. Então, a velocidade é exatamente a razão, ou seja, o quociente entre a distância e o tempo, tá certo? Professora, e esse exemplo que você deu, quanto vale a velocidade desse jabuti? Vamos observar? Vamos lá. Então, gente, a velocidade é a razão entre a distância e o tempo, não é? Então, o que é que eu observo? Nesse intervalo de 0 a 10 centímetros, a gente tem a distância percorrida seria o espaço final menos o espaço inicial, lembram?
Então, vai ser 10 menos 0, que vai ser igual a 10, dividido pelo tempo. Então, o tempo vai ser 1 menos 0, que é 1. Então, 10 dividido por 1 vai ser quanto? 10, tá? Professor, agora 10 o quê? Qual seria a unidade da velocidade? Bom, a unidade da velocidade depende da unidade da distância e da unidade do tempo. Como a distância foi medida em centímetro, né, gente? E o tempo em segundo, significa dizer que a velocidade vai ser dada em centímetros por segundo. Então, nesse primeiro intervalo, a velocidade foi de 10 centímetros por segundo. Professora, vamos testar para ver se realmente essa velocidade é constante? Vamos lá? Vamos. No intervalo de 10 a 20 centímetros, o que é que a gente observa? O espaço inicial, 10, o espaço final, 20. Então, vai ser 20 menos 10, 10, né? Tempo final menos o tempo inicial, 2 menos 1, né? Quanto é que é 2 menos 1? 1. Aí você vai ficar 10 dividido por 1, que é quanto? 10. Significa dizer o quê? Que a velocidade no intervalo de 0 a 10 centímetros é a mesma velocidade do intervalo de 10 a 20 centímetros. Se você fizer esse cálculo, né, no intervalo de 20 a 30 e de 30 a 40, você vai observar que esse valor da velocidade não muda, vai ser de 10 centímetros por segundo, ok? Muito bem, então o movimento uniforme é aquele movimento em que a velocidade não muda, que a velocidade é constante. Gente, agora vocês perceberam que quando eu estava explicando esse conceito do movimento uniforme, eu estava falando a respeito daqueles termos da primeira aula. Gente, nós só entendemos o movimento uniforme e o movimento uniformemente variado se e somente se eu tiver domínio daqueles termos que nós usamos em aulas anteriores. Por exemplo, nesse enunciado aqui, a gente viu a palavra móvel, não é? Vimos o termo intervalo de tempo, vimos o termo velocidade instantânea, né? Significa dizer o quê? Que é necessário que você lembre daqueles conceitos que nós estudamos. Por isso que eu coloquei nessa aula nosso resumo, tá? Ou seja, alguns termos que eu vou usar com muita frequência na aula de hoje. Por exemplo, o conceito da palavra móvel. Professora, o que é móvel? Ora, móvel é todo o corpo em movimento. Então, por exemplo, eu aqui dando aula para vocês, eu me desloco dessa posição para essa outra. Então, eu estou sempre realizando movimento, não é verdade? Então, eu sou considerado um móvel. Por que eu sou móvel? Porque eu sou um corpo, eu posso executar movimentos, tá? O movimento significa essa mudança de posição. Agora, um detalhe, não esqueçam. Essa mudança de posição sempre é em relação a um referencial. Eu não posso afirmar que eu estou em movimento, nem posso afirmar que eu estou em repouso. Vai depender de um referencial, não é verdade? Muito bem. E o referencial, professor, o que significa isso? Bom, o referencial é um local, é um ponto de vista, ou seja, é um ponto que indica se o móvel está em repouso ou se ele está em movimento, tá certo? Muito bem. A trajetória, se você pegar esse exemplo, essa figura anterior, a trajetória é exatamente esse caminho, né, percorrido pelo jabuti, não é? Vimos também que o espaço é a posição, né, dentro da trajetória, né? Então, quando você observa essa mesma figura, o que é 30 centímetros é a posição desse jabuti nessa trajetória, não é? Muito bem. Professor, e o que é deslocamento? Bom, deslocamento é a variação do espaço, tá? Então, você observa que no deslocamento a gente analisa a posição final e a posição inicial. Lembra que eu falava que o espaço final eu representava pela letra S, lembram? E o espaço inicial pela simbologia S0, né? Então, o espaço final menos o inicial nos dá o deslocamento, né? Como também a velocidade, que eu já sei, que é exatamente essa variação do espaço em um determinado intervalo de tempo, tá? Então, gente, esse resumo, ele é de grande importância para a gente. Inclusive, eu vou pedir até para que vocês anotem, né? Então, eu vou aguardar aqui
alguns segundos, né? Para que vocês possam anotar esses conceitos básicos que nós já estudamos, tá? Então, eu vou aguardar aqui alguns segundos. Eu acredito que deu tempo, né, gente? Vocês, pelo menos você coloca o termo e uma palavra-chave, né? Que vai servir para você conceituar, tá certo? Pois vamos lá. Então, gente, continuando o nosso movimento uniforme, vem a melhor parte, né? Que é o estudo das equações do movimento uniforme. Inclusive, gente, essas equações, elas são chamadas de função horária do movimento cuja trajetória é uma reta e a velocidade é constante, que eu vou chamar de MRU, movimento retilíneo uniforme, tá? Então, olha uma função, uma equação do MU. S igual a S0 mais VT. Aí eu aposto que vocês devem estar dizendo, professora, sinto muito, mas essa equação não dá para aprender, é muita coisa, né? Mas não, de uma certa forma, gente, essa expressão, essa equação vai ser tão usada por nós que vocês vão aprender sem querer, tá? Então, o que quer dizer a letra S? É a posição final, é para onde eu vou, para onde eu chego. S0 é a posição inicial, quer dizer, de onde eu parti, tá? A letra V significa velocidade e a letra T significa tempo, tá certo? Pois bem, então essa equação, ela é chamada de função horária do movimento retilíneo uniforme. Agora um detalhe. Professora, de onde surgiu essa equação, não é? Pois bem, essa equação surgiu de uma fórmula que nós já conhecemos. Olha aqui, é a fórmula da velocidade, né? Como é que a gente calcula a velocidade? A velocidade é ΔS sobre ΔT. Professor, o que é ΔS? É a variação do espaço. O que quer dizer ΔT? É a variação do tempo. Lembram? Claro que lembro, né? Então, o ΔS vai ser a diferença entre o espaço final e o inicial. E o ΔT é a diferença entre o tempo final e o tempo inicial. Então, eu estou considerando o tempo inicial zero. Por isso que eu já coloquei T menos zero. Então, vamos lá. S menos S0 eu conservo, porque eu nem sei o valor de S e nem sei o valor de S0. Legal. T menos zero, T. Então, eu já sei que V é igual a quem? A S menos S0 sobre T. Fazendo aquela regra do cruz credo, o que é que a gente tem? S menos S0 vezes 1, né? Porque o denominador de V lá no começo é 1, né? Igual a V vezes T, que está aqui, né? Então, V vezes T, V vezes T. S menos S0 vezes 1, S menos S0. Então, eu vou arrumar um jeito para colocar o S no primeiro membro. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou permutar, não é? Então, eu posso colocar que S menos S0 é igual a VT. Se eu quero calcular só o valor de S, eu vou colocar o S0, que está aqui negativo, vai para o segundo membro, ele vai positivo, né? Então, o que é que a gente tem? Que o espaço final é igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. Não é simples? Então, por enquanto, eu sei a fórmula da velocidade e uma função horária no movimento uniforme, tá certo? Pois bem. Professora, vamos então fazer um treino? Vamos, né? Então, eu vou colocar usando a equação do movimento uniforme. Então, um probleminha, né? Do movimento uniforme. Pois vamos lá. Um carro desloca-se em uma trajetória retilínea descrita por essa função, S igual a 20 mais 5T, no SI. Professor, e o que é esse SI? Ora, o SI é aquele sistema internacional de unidades que eu comentei na nossa aula anterior, e eu dizia que o sistema internacional é um sistema padrão de unidades, né, de grandezas fundamentais. Então, por exemplo, no SI, o comprimento é dado em metros, o tempo é dado em segundo, a massa é dada em quilograma.
Professor, e se o espaço estiver dado em centímetros? Não tem problema. Você transforma o centímetro em metros, tá certo? Pois bem, então eu te dei a função horária do movimento e peço que determine a posição inicial, a velocidade, a posição no instante 4 segundos e o instante em que o móvel passa pela posição 80 metros. Professora, parece que é difícil, né? É nada, é simples demais. Vamos lá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é uma comparação. Eu vou comparar aquela função horária que eu já aprendi do movimento uniforme, que é exatamente essa, S igual a S0 mais VT, ou seja, velocidade vezes o tempo, legal? Aí, eu vou pegar também a equação que eu te dei. Qual foi a equação que eu te dei? S igual a 20 mais 5T, não é verdade? Agora eu vou comparar, ou seja, aquele 20 na equação descrita pelo móvel corresponde ao espaço inicial. Aquele 5 descrito naquela equação corresponde à velocidade. Então eu já sei que a posição inicial é 20 metros, né? Já sei que a velocidade corresponde a 5 metros por segundo. Professor, e por que a senhora botou metro? Ora, porque eu estou no SI, no Sistema Internacional, não é verdade? Pois bem, então, a posição inicial e a velocidade foi muito simples, foi só comparando a equação horária do movimento uniforme com a equação descrita pelo móvel que eu já te dei na questão, no enunciado da questão, ok? Muito bem. Na letra C, eu quero calcular a posição, né? A posição. Professor, o que é posição? Posição é espaço, né? É lugar ocupado. Então, eu quero saber a posição no instante, 4 segundos. Professor, e o que quer dizer instante? Instante significa tempo, tá? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou calcular o espaço quando o tempo for 4 segundos. Então, é só substituir. Essa aí foi fácil demais, né? Então, essa é igual a 20 mais 5T. Quanto foi o tempo? O tempo foi 4 segundos, né? Então, fica 20 mais 5 vezes 4, 20. Com mais 20, 40. Então, a posição ocupada por esse móvel no instante 4 segundos é exatamente quanto? 40 metros. Não foi fácil? Muito fácil. Daqui a pouquinho, eu vou falar que quando a velocidade é positiva, esse movimento é chamado de progressivo, tá? Então, guarde esse nome, que daqui a pouquinho eu vou falar a respeito dele, tá certo? Pois bem, então vamos anotar, né? Então, vocês vão anotar essas respostas, né, gente, que eu acabei de dar, tá certo? Alguns segundos para que a gente copie, né, essas respostas. Então, eu acho que deu tempo, né, gente? Vamos lá. Então, fizemos, já respondemos, né, a questão A, B e C, mas faltou a D, né? Então, olha como é a letra D. A letra D diz assim, o instante em que o carro passa pela posição 80 metros. Professor, o que é instante? Instante é tempo, né? O que quer dizer posição 80 metros? É a posição final, né? Ou seja, para onde o móvel vai, tá? Pois vamos lá. Então, gente, para calcular esse instante, eu vou pegar a equação que eu te dei lá no começo. S igual a 20 mais 5T. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho que o espaço final é 80. E eu quero calcular o tempo. Então, eu vou apenas substituir esses dados na equação que a gente tinha, né? Então, vamos lá. Quanto vale o espaço final? 80. Quanto vale o espaço inicial? 20. Quanto vale a velocidade? 5. E quanto vale o tempo? Não sei, é a minha variável, é o que eu quero saber, né? Pois vamos lá. Então, eu vou colocar o 20, que está no segundo membro, no primeiro membro. Como ele está positivo, ele vai passar de membro com o sinal trocado, né, negativo. Então, você tem 80 menos 20 igual a 5T.
80 menos 20, 60. 60 igual a 5t. Então, eu vou tirar o valor de t, né, gente? Se A é igual a B, B é igual a A, né, na matemática. Então, se 60 é igual a 5t, 5t é igual a 60. Então, eu vou tirar o valor de t. T vai ser igual a 60 dividido por 5, né? Que vai dar exatamente 12 segundos. Não é simples? Então, o instante é 12 segundos. Muito fácil, né? Então, alguns segundos, né? Para que vocês possam anotar. Muito fácil, né, gente? Vocês têm certeza que estão compreendendo. Aguardar aqui alguns segundos. Ok, né? Acredito que já deu tempo, né, gente? Muito bem. Então, acabamos de exemplificar, né, a equação horária do movimento uniforme com um probleminha, né? E agora nós iremos também, né, aumentar um pouquinho o nível da questão para que a gente compreenda melhor, né, gente, esse movimento uniforme, que é aquele movimento em que a velocidade é constante. O que quer dizer isso? O móvel percorre espaços iguais em tempos iguais, né? Pois vamos lá. Então, gente, olha a questão que eu coloquei aqui. Questão 1. Um móvel com velocidade constante vai percorrer uma trajetória retilínea a qual se fixou um eixo de coordenadas. Sabe-se que no instante t0 igual a 0, a posição é de 500 metros, ou seja, a posição inicial é 500 metros. E no instante t igual a 20, a posição é de 200 metros, ou seja, 200 metros é a posição final. Determine. Letra A. A velocidade do móvel, a função da posição, a posição no tempo 1 segundo e no tempo 15 segundos e também o instante que ele vai passar pela origem do espaço, tá? Pois bem, então, gente, olha como é que você responde essa questão, tá? Mais adiante, em outras aulas, vocês irão responder questões semelhantes, tá, gente? Na aula de hoje, estou apenas explicando alguns modelos, né, de questões. Pois bem, então, para a gente calcular a velocidade, muito simples, né? Eu vou primeiro colocar os dados do problema, né? Quais são os dados? Os dados são informações. Gente, se você não criar o hábito de tirar essas informações, fica complicado. Então, a primeira coisa é você ler o problema e tirar os dados. Então, o que é que eu tenho aí de dados? A gente tem que o tempo inicial foi 0, o espaço inicial, 500, tempo final, 20, e o espaço final, 200 metros. Professora, de onde você tirou esses dados? Do enunciado da questão, tá certo? E eu quero calcular na letra A exatamente a velocidade. Então, como é que a gente calcula a velocidade? V é ΔS sobre ΔT, não é não? E o que é ΔS? É a variação do espaço, que significa S menos S0, e o ΔT é a variação do tempo, é o T menos o T0. Agora é só substituir, não é? Quanto vale o espaço final? 200. O espaço inicial? 500. O tempo final? 20. E o tempo inicial? 0, né? Significa dizer o quê? 200 menos 300, menos 200 menos 500, é igual a menos 300. 20 menos 0, 20. Então, eu vou dividir 300 dividido por 20. Eu posso cancelar os zeros, né? E vai ser igual a 15. Só que esse 15 vai assumir valor negativo, ó. Porque você tem mais por menos, dá menos o sinal do maior, negativo. Então, a velocidade é menos 15 metros por segundo. Então, você vê que esse movimento, eu vou chamar de retrógrado. Professora, por quê? Porque a velocidade é negativa. Gente, na verdade, não existe velocidade negativa, tá? Esse valor, esse menos aqui, é só para dizer o sentido do movimento, tá? Eu vou dizer mais adiante que no movimento retrógrado, o que acontece? O móvel, ele vai contra o sentido da trajetória, tá? E no movimento progressivo, o móvel vai no mesmo sentido da trajetória. Então, sempre
que a velocidade for negativa, é só para dizer que o móvel está se deslocando num sentido oposto da trajetória. É como se a trajetória fosse para lá, para a direita, e eu estou descendo para a esquerda. Tá? Então, o movimento, a velocidade vai ser negativa. Tá certo? Então, é isso aí, a letra A. Ok? Vamos anotar alguns segundinhos para a gente anotar. Lembrando, vão anotando que para a gente responder essa letra A, eu tirei os dados da questão e botei a fórmula da velocidade. Letra B, né? Então, na letra B, o que é que a gente tem? A função da posição. Essa é mais fácil, né, gente? Por quê? Porque nessa letra B, eu vou lembrar daquela função horária que eu te dei. S igual a S0 mais VT, não é verdade? Eu já sei o valor de S0, já sei o valor de V, então pronto, é só jogar dentro da equação, né? Então, dados, S0 500, velocidade, menos 15 metros por segundo, tá? Então, qual seria a expressão que representa a função da posição? S vai ser igual, S0, 500, velocidade, menos 15, e T é o tempo, então. Eu tenho o espaço em função do tempo. É exatamente a equação do espaço, ou seja, a função da posição no movimento uniforme. Nenhum cálculo, né? Foi só apenas uma comparação e a captura de dados, né, da própria questão. Ok? Vamos anotar. Muito bem, né? Então, letra B, né, gente? Na letra C, eu quero a posição. Professor, o que é posição? Ora, é o lugar, né, que eu vou estar, né? Quando o tempo for 1 segundo e 15 segundos. Pronto, muito simples, né? Eu vou pegar a equação que eu tinha. Qual era a equação que eu tinha? Vamos voltar, tá? Aquela equação inicial, né? Tá? Que foi essa aqui, né? Gente, é S igual a 500 menos 5T, né? Menos 15T. E eu vou colocar no lugar do tempo, eu vou colocar 1 segundo, não é verdade? Mas vamos lá. S igual a 500 menos 15 vezes T. Quanto é que é o tempo? 1. 15 vezes 1, 15. 500 menos 15, 485 metros. Simples, né? Continuando. E se o tempo, gente, for 15 segundos, qual é a posição que eu vou ocupar? Bom, professor, é só substituir. No lugar de T, eu vou colocar 15. Então, você vai ter 500 menos 15 vezes 15, 225. Então, 500 menos 225 é 275. Então, o que é que você está vendo aí? Você está calculando posição de um móvel em dois momentos, quando o tempo for 1 segundo e o tempo for 15 segundos. Tá certo? Vamos anotar? Enquanto vocês estão anotando, eu vou falando rapidamente. Não esqueçam que para a gente calcular essas posições em determinados momentos, em determinados instantes, a gente tem que pegar a função horária, a equação. Tá certo? Legal. E a letra D é para calcular o instante em que ele passa pela origem. Professor, o que é instante? Ora, instante é o tempo, né? E ele passa pela origem quando o espaço final for igual a 0. Então, mais uma vez, eu pego a equação S igual a 500 menos 15T, não é, gente? Que é a função horária que eu já tenho. E substituo o espaço final 0. 500 continua, menos 15 vezes T. E T é a minha variável, eu estou calculando o tempo, tá? Pois bem, aí o que é que eu faço? Eu vou colocar o tempo no primeiro membro. Tá negativo, vai para o primeiro membro, positivo. 15T igual a 500. Então, tempo vai ser igual a 500 dividido por 15. Dividimos e achamos 33,3 segundos aproximadamente, tá? Então, vocês viram, vão anotando.
Vocês viram, gente, que para que a gente calculasse essa velocidade, essas posições e esses instantes, a gente tem que ter uma coisa. Que coisa é essa, professora? A função horária do movimento. Tá certo? A função horária do movimento. Legal. Então, gente, para finalizar rapidamente, né? Nós vamos classificar o movimento uniforme, como eu já falei anteriormente. Esse movimento uniforme, ele pode ser progressivo ou ele pode ser também retrógrado, né? Então, qual é a diferença, professora? A diferença é que no movimento progressivo, a velocidade é positiva, ou seja, o móvel se desloca, olha o nosso jabutizinho aí, se deslocando no mesmo sentido da trajetória. Então, esse jabuti está se deslocando da esquerda para a minha direita, tá? E a trajetória também é da esquerda para a direita. Significa dizer o quê, gente? Que ele vai percorrer espaços iguais, em tempos iguais. Eu estou observando que o sentido do movimento dele é o mesmo da trajetória, então o movimento é progressivo. Se esse jabuti resolvesse andar para a esquerda, aí não seria mais o movimento progressivo, já seria o movimento retrógrado. Olha a imagem do retrógrado, a trajetória vindo para a minha direita e o carro indo para a minha esquerda, pelo movimento retrógrado com velocidade negativa, tá certo? Pois bem, então, gente, eu espero que vocês tenham compreendido, né, a aula sobre o movimento uniforme, né? Então, resta agora estudar, pegar uns livros, fazer uma leitura, porque a leitura é importante, né? Rever esses conceitos que nós estamos estudando. E é isso aí. Um grande abraço, saúde para todos e até a próxima aula. Bye, bye.